Então, a reunião de hoje é uma reunião aberta. Eu queria falar que tenho o prazer de apresentar o professor, que apresentar não, né? Todos nós conhecemos ele, acho que eu vou fazer o contrário, ele me apresenta, mas o professor Ribas, que vai nos falar sobre simpatectomia, depois o Dr. Miguel Tedi, e depois eu falarei de alguns outros aspectos da simpatectomia. Então, eu vou passar a palavra para o Ribas, para que ele comece o assunto. Muito bem, professor Paulo, professor Miguel, é um prazer enorme estar dividindo essa reunião com vocês. Vocês me ouvem bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Como que eu vou começar uma aula de simpatectomia torácica e peridrose, mostrando a minha tese de doutorado sobre pleurodese por toracoscopia para tratamento dos derrames pleurais recidivantes? Foi aí que tudo começou, em 1992, quando um dos examinadores da minha tese era o professor Paulo Kaufmann, e ele fazia a simpatectomia cervical aqui no Hospital das Clínicas desde a década de 70, com incisão supraclavicular, e colecionava 20% de resultados com o Horner, como vocês estão aí percebendo. Isso era uma complicação muito importante, não só para os médicos que trabalhavam 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para fazer uma cirurgia como essa. Eles, como opção, inclusive com os pacientes, operavam apenas o lado dominante em alguns dos casos. E esse paciente, ele não está na pandemia do Covid-19. Ele vinha assim no pós-operatório porque ele tinha vergonha de se apresentar em público. Como vamos começar, então? Eu fiz uma opção de não de dar uma aula para vocês. Vou dar uma aula para vocês, um público tão especialista como esse, de o que fazer em peridrose, mostrar a cirurgia, etc. Acho que não vem ao caso. O que eu acho que foi mais interessante, foi a minha opção, é mostrar a história do que aconteceu aqui no Hospital das Clínicas, conosco, com todos nós, a disciplina, desde o ano de 1995, quando nós, com o professor Paulo Kaufmann, começamos a caçar, a palavra certa era essa, caçar alguns pacientes para levar no nosso ambulatório do tórax e poder fazer uma eleição se ele tinha ou não indicação da simpatectomia, juntando a nossa experiência com a toracoscopia que estava começando, mas a experiência do professor Paulo Kaufmann em fazer a simpatectomia, que naquela época era por ressecção. O nosso ambulatório da hipertrose começou e foi aberto em agosto de 2000. Ali, como vocês estão vendo, inclusive a Márcia trabalhava conosco com muito poucos pacientes. Nós conseguimos uma entrevista com a revista Veja, a repórter Ana Paula Buchala, e em um dia ela colocou 250 pacientes no nosso ambulatório. Ele ficou absolutamente lotado, o telefone, por semanas, e até outubro de 2003 nós já tínhamos avaliado mais de 2.700 pacientes e operado 28,3% disso. No nosso ambulatório participaram dermatologistas, cirurgiões plásticos, psicólogos, endocrinologistas, assistente social, e uma coisa muito importante, nós nunca tivemos voluntários. Os voluntários foram solicitados, pedidos, etc., a partir daí para poder nos ajudar na quantidade de atendimentos marcados e a quantidade de pacientes selecionados para operar. Nossa fila de espera nessa época chegou a 2 anos para tratar dos problemas da hiperidrose craniofacial, axilar, palmar, inguinal, etc. No nosso ambulatório, nós publicamos e descobrimos que 48% dos nossos pacientes tinham familiar relacionado. E vejam, nós dávamos várias opções de tratamento clínico, né, mas considerávamos na época todos temporários. Sempre falamos naquela época que o tratamento cirúrgico era a simpatectomia cérvico-torácica como tratamento definitivo. E assim tinham várias propagandas na televisão, você imagine vendo isso, televisão, revista. E esta é uma filha de um colega de turma nosso, que se formou médica, hoje é radiologista aqui no INCOR, e é assim que ela fazia para tratar em casa. Uma das coisas mais importantes foi o número 2, o T2 famoso, se era o nível mais adequado ou não. E desde aquela primeira época nós começamos a fazer trabalhos como operando 26 pacientes com T2, 27 pacientes com T3 e a nossa surpresa, hiperidrose compensatória intensa aqui e nenhum aqui.
E com isso nós fomos descobrindo, modificando e fazendo a nossa experiência do nosso grupo, como posições, técnicas, marcações na pele, até que nós chegamos realmente ao refinamento melhor de técnicas e incisões, etc., com o uso de ressecção, que nós começamos, termocoagulação ou termoablação, bisteria elétrico, hormônico. O clipe, para nós, nunca foi uma técnica que nós desenvolvemos. Então, nós começamos assim, com o Paulo Kaufmann, fazendo ressecção. Os primeiros 21 pacientes, todos foram operados assim. Depois passamos ao bisturi elétrico com 2 portes e finalmente com bisturi harmônico, e aí fazemos uma variação. Horner, acho que vários dos nossos residentes nunca viram Horner, mas no começo nós tínhamos. Esse é um Horner transitório, por incrível que pareça, e aqui ele cedeu ao 30º dia, e esse, infelizmente, um Horner definitivo. O mais interessante naquela época é que os nossos pacientes vinham de jornais, revistas e internet, 93%. Escolas médicas ou médicos só mandavam os pacientes para nós em 4%. Eu não sei se esse número variou muito, mas acho que hoje em dia está um pouco diferente. Fizemos também ressecções para diferentes indicações, como o QT longo, esse paciente é do INCOR, e o Dr. Paulo Pego, como vocês vão ver, já havia começado a estudar esta história da simpatectomia em problemas cardiológicos desde essa época. Também fizemos algumas indicações de dor abdominal para neoplasias, fazendo a ressecção do Splanck aqui naquela época, e inclusive existiam na literatura outras indicações como a enxaqueca, fobia social, etc. E um dos médicos do Einstein veio aqui no nosso ambulatório, frequentou durante alguns anos e separou alguns pacientes que foram operados com enxaqueca frequente, e ele reportou não só depois da cirurgia uma melhora em metade deles, mas também a diminuição da frequência. Esse é um trabalho publicado pelo Dr. Mário Fernando Prieto Pérez, do Hospital Albert Einstein, no nosso ambulatório. Estudamos muito o nervo de Kuntz, pró, contra, e para nós sempre foi contra. A reversão para nós aqui com o clipe nós realmente nunca aplicamos, e nem a cirurgia de reversão com a interposição do nervo intercostal ou nervo sural, que aqui está descrito pelo Dr. Timo Taralanta, mas nós fomos estudar e ver isso em 2003. Olha o residente aqui, junto com o Dr. Rafael Heisfeld, de Los Angeles, que tinha 23 pacientes na lista de espera naquela época. Nós tentamos, mas não conseguimos, e felizmente agora estamos tentando numa outra era, o estudo também da hiperidrose compensatória e como tratá-la cirurgicamente. Vamos começar isso agora, proximamente, na nossa pós-graduação. E aqui, nesta época, começamos o uso da oxibutinina ou do detrusitol para o tratamento da hiperidrose compensatória. Em 15 de fevereiro de 2003, foi um marco na nossa disciplina. Nós fizemos o primeiro simpósio internacional de simpatectomia. Na época, o Dr. Fábio Jatene era o nosso chefe, com o Dr. Sérgio de Almeida, né, e da cardiologia. Nós chamamos todos os especialistas do Brasil, que vocês estão vendo aqui, todos, inclusive o Dr. Peter Cooks, que começou a fazer esse tipo de cirurgia em Belo Horizonte, ou próximo de Belo Horizonte, na década de 50, e com o Dr. João Bosco Vieira Duarte, que trazia uma experiência. E todos esses especialistas, além de mostrar como eu faço, eles operaram. Nós operamos 12 técnicas de simpatectomia, 6 pela manhã e 6 à tarde, junto com o Dr. Chris Tedroth, e foi considerado até hoje, pelo Simpósio Internacional, o maior número de cirurgias feitas num único simpósio sobre simpatectomia. E o simpósio estava realmente muito bom. O Dr. Beirute está aqui, Dr. Paulo Kaufmann, Dr. Fábio começando. Aqui o auditório completamente lotado, com quase todos os especialistas do Brasil na época sobre isso, e colhemos de todos eles e depois distribuímos o primeiro consenso de simpatectomia em 2003, os níveis que nós fazíamos. Aí, graças a uma insistência do Dr. Ricardo Beirute, que ele me cutucou muito, eu queria deixar isso bem claro, para estudar a qualidade de vida em relação à simpatectomia. Aqui nós já fizemos a primeira jornada fora do hospital, né, sob o patrocínio nosso aqui,
e aonde nós analisamos praticamente em 2004 aí os primeiros quase 1.000 casos operados desde 1995, né, aonde nós notamos que realmente o palmar axilar era o mais importante na infância, na adolescência, o nosso grupo. Nós tínhamos cirurgias que faríamos em 10 minutos, mas também algumas outras com fibrose, etc., com 4 horas e meia. Unilateral em 7 casos, alguns deles, e tínhamos 3% de complicações. A termoablação sempre foi o nosso carro-chefe, e aqui, na época, nós tínhamos vários tipos de cirurgias propostas, incluindo o gânglio T2, com um excelente resultado pós-operatório, mas nós começamos a notar que a sudorese compensatória é intensa quando o T2 estava incluído, e a partir daí esse T2 foi praticamente esquecido. A resolução era consistente na palmar, a chance de falha era um pouco maior na axilar, a plantar melhorava em metade dos pacientes inicialmente, a sudorese compensatória sempre nós consideramos um efeito previsível e com o 2 na maior intensidade. 2006, a qualidade de vida já estava muito mais desenvolvida para a melhora destes pacientes com hiperidrose palmar, axilar. Alguém já recebeu uma carta com uma nota de $100? Eu acho que eu fui um dos privilegiados. Infelizmente, foi apenas uma carta até hoje, né? Mas eu continuo na esperança de continuar recebendo, né, cartas com notas de $100 dentro, por favor. Hoje em dia, ainda mais com a telemedicina, vocês podem começar mandando assim. Qualidade de vida para quem tem rubor, suor, etc. E realmente, será que uma cirurgia pode mudar a qualidade de vida de um paciente? Nós baseamos os primeiros trabalhos com a doutora Mariane Amir, uma psiquiatra de Israel, que mandou este trabalho original em hebraico. O doutor João Carlos das Neves, ele traduziu do hebraico para o inglês, e a partir daí nós pedimos a colaboração com ela e desenvolvemos o nosso questionário aqui, e foi publicado no Annals com os primeiros 378 pacientes operados, onde nós mostramos que a qualidade de vida era ruim ou muito ruim em quase todos os pacientes e melhoravam para muito melhor ou um pouco melhor. Em 2003, nós tínhamos 86,4% dos casos com esta melhora. Em 2004, já com quase 562 questionários respondidos, nós estamos com 94,2%. Em 2006, com quase 1.000 questionários respondidos, com 95,8%, e assim fomos nos aprimorando. E em um levantamento parcial em 2009, com mais de 1.000 pacientes, nós também concluímos que esta melhora ela é mantida, mesmo depois de anos e anos de evolução. E com isso, nós, então, fizemos a nossa tese de livre docência em 2008. Então, eu queria só chamar a atenção para todos que uma dúvida clínica, um ambulatório bem feito, um banco de dados bem alimentado, uma equipe de multiprofissionais, de profissionais treinados, interessados no assunto, realmente um dia pode chegar a uma tese ou a um trabalho importante. Nós tínhamos recidivas, né, alguns casos, palmar, axilar, e nós, quando reoperamos esses pacientes, descobrimos que a cirurgia inadequada ou a falha, era uma falha técnica ou, infelizmente, ainda alguns colegas que operavam ainda com a curva de aprendizado não completa. Por incrível que pareça, apesar da cirurgia ser bastante simples. Continuamos com uma estatística como essa: 4% dos pacientes realmente se arrependem da operação e 63% dos pacientes têm uma hiperidrose compensatória que pode ser leve, moderada ou intensa. Isso tem que ser avisado. E para vocês terem uma ideia de como esses pacientes são muito críticos, isso nós recebemos num programa sem censura que tinha numa TV no Rio de Janeiro. Eu tive hiperidrose axilar por 3 anos. Eu fiz a cirurgia em setembro de 2003. Atualmente ele faz musculação, melhora da saúde, tudo. Mas para reduzir a transpiração compensatória na barriga, eu gostaria de saber se a acupuntura me deixaria 100% satisfeito, uma vez que eu estou 99,9% satisfeito. Incrível, mas esse é o nível, às vezes, de pacientes que nós temos para operar de hiperidrose, por isso que nós temos que tomar muito cuidado na seleção. O índice de massa corpórea também foi estudado no ambulatório. Esse meu colega de turma de ginásio, esperando na sala de espera para ver se eu poderia operá-lo,
e, felizmente, nós comprovamos que não. Aqui, num trabalho feito também no nosso ambulatório, onde a sudorese compensatória é intensa nos pacientes com IMC muito alto, e esse é um paciente operado no grupo. Graças a Deus, nós abandonamos a ideia de operar esse tipo de pacientes. Outra coisa muito importante que foi introduzida na literatura brasileira, a termogênese induzida pela dieta. Hoje em dia é muito estudado isso e nós sabemos que a termogênese pode aumentar de 25% a 40% a produção de calor. Isto também foi introduzido e realmente está na literatura de uma forma importante hoje nas dietas. A hiperidrose em crianças menores de 12 anos, nós também começamos principalmente na seleção desse tipo de pacientes. E no Tórax 2007 no Brasil, nós tivemos o privilégio de, junto com o Dr. Mário Gesteira, organizar com colegas internacionais um dos maiores simpósios até hoje do ISSS, né, onde nós tivemos 330 participantes com 107 internacionais, e aqui nós preparamos o de 2009, o 8º simpósio do ISS, com um grupo, na época, dos mais importantes especialistas também da STS. E em 2009 nós estávamos lá e com este grupo de especialistas nós fizemos a proposição da nomenclatura, de como reportar, de como fazer, porque a simpatectomia naquela época e mesmo até hoje ainda pode ser considerada uma torre de Babel, né, com várias línguas sendo faladas e feitas ou técnicas de formas diferentes, mas naquela época nós tivemos a oportunidade de fazer a estadização do diagnóstico, das palavras-chave, de como classificar a hiperidrose compensatória e, para o nosso orgulho, o trabalho escolhido de classificação foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2008, também com a participação do nosso grupo. A partir daí, de 2009, não é mais reportado como orientado pelo gânglio, e sim pelos arcos costais. E uma das coisas muito importantes para que a ressecção seja completa, o arco costal superior e inferior está descrito na literatura, e os dois trabalhos mais importantes que descrevem esta técnica, também temos orgulho de falar que um deles foi feito aqui no nosso ambulatório. As perguntas mais importantes no pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio, no termo de consentimento. E, para quem não sabe, o Dr. Fábio Jatene fez um levantamento muito importante sobre o que nós tínhamos de ciência, realmente, de evidência, né, nessa época, em 2009. E ele publicou, e aqui um slide que o Dr. Hélio vai adorar. Simpatectomia, 2007, nós fazíamos parte de quase 25% a 30% do movimento do grupo. O derrame maligno, e o Dr. Hélio estava lá embaixo. Hoje, eu que tenho raiva dele, porque ele inverteu completamente isso aqui. O Dr. Hélio está muito mais acima do que nós na simpatectomia. Ele realmente colocou esse gráfico aqui de cabeça para baixo. Parabéns ao trabalho do Dr. Hélio, né? O Dr. Fábio, então, concluiu que a simpatectomia, apesar de ser considerada um standard, etc., ainda tinha muito debate sobre a técnica, principalmente o nível, quantidade, peridrose compensatória, se ele voltava ou não, qual seria o melhor follow-up. E ele, na época, fez um levantamento de 779 artigos, ali que vocês poderiam ver e notar como que estava crescendo na literatura, ele separando os bons dos ruins, e fez os cálculos necessários juntos com a Rosângela, e ele encontrou 20 artigos realmente sobre técnicas cirúrgicas, 11 deles randomizados, 113 artigos sobre técnicas, mas apenas 18 eram realmente estudos comparativos. E apesar do número grande, mais de 10 mil, acho que na época tinham, que era um procedimento seguro, reprodutível, etc., infelizmente o nível de evidência científica, aliás, inclusive ele somou os outros, todos os torácicos na época, né, ainda tinham um nível de evidência bastante baixo.
E, para nossa alegria, né, a partir de 2009, com um grupo da American Thoracic Society, nós conseguimos fazer também um trabalho importante desse tipo. A doutora Ayash, aqui, a Aisha Bryant, ela fez um trabalho brilhante, e dos 12 trabalhos mais importantes que eram randomizados e as 42 referências que foram utilizadas para cálculo desse consenso, nós também temos o privilégio de estar com 1, 2, 3, 4 dos 12 trabalhos, ou seja, 30% dos trabalhos mundiais que foram escolhidos para esse consenso saíram aqui do nosso ambulatório. Isso para nós foi muito interessante. E o mais importante na conclusão do consenso, uma seleção criteriosa desses pacientes tinham que ser estabelecidas. E a partir daí, a oxibutinina também entrou nesse ranking e nos últimos anos tem sido uma das principais formas de selecionar. Nós ficamos tão contentes saindo da Dinamarca quando apresentamos isso, que eu notei alguma coisa diferente nas nuvens sobre a Dinamarca. Eu não sei se vocês conseguem notar, mas era o que estava escrito lá, né? Não foi eu que inventei. Terminando a minha apresentação, eu queria mostrar o nosso primeiro trabalho em 97, ainda nos primeiros casos, primeiros 24 procedimentos que nós fizemos, praticamente quase todos ainda com ressecção. Foi publicado em 98 no Colégio Brasileiro, na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgia. E o último, agora publicado em junho de 2020, onde nós estudamos a oxibutinina, aí, um follow-up tardio, né, de mais de 1.658 pacientes. Ao longo desses anos, a nossa disciplina, que dirige o nosso ambulatório, ela publicou no PubMed 29 trabalhos sobre simpatectomia, técnica cirúrgica, 20 trabalhos sobre a oxibutinina, e enviados esse ano já foram 6, um total de 55. Capítulo de livro texto médico foram 7, participação em congressos sobre o assunto foram 33, e sobre assuntos leigos e profissionais. Eu queria agradecer em especial o apoio, trabalho, esforço para o desenvolvimento de todos esses. Ao professor Nelson Voloska, que realmente é uma máquina de fazer trabalho, ao Dr. Paulo Kaufmann, uma máquina de escrever, assistentes, residentes da cirurgia vascular e torácica que nos ajudaram aí a continuar esse trabalho nos últimos 20 anos. Esse é o livro dos leigos, que foi lançado em 2004 e foi vendido 2.000 exemplares em 280 dias. Esse é o livro que tem alguns conceitos médicos também, lançado em 2018, com 3.500 e-books vendidos em 60 dias, para a nossa surpresa. Esse é o livro texto da cirurgia vascular, realmente mundial, do Rutherford, que faz parte, e alguns trabalhos importantes de nossos estão publicados lá e no Thoracic Surgical Clinics também. E este é o último trabalho enviado. Olha, eu recebi agora em agosto, dia 1º de agosto, eu recebi às 23 horas, né, na época que nós estamos tentando publicar, então, a contribuição de 20 anos de experiência na cirurgia torácica e a simpatectomia bilateral em tratamentos em computados 2.431 pacientes. Eu acho que com isso eu dei uma pincelada geral na história. Estou tentando agradecer a todos os residentes e eu acho que os nossos residentes atuais podem sentir o que nós vivemos aí ao longo desses 20 anos. E agora vou dar a palavra ao Dr. Miguel para que ele continue e com as novidades que vão vir no nosso ambulatório. Muito obrigado.